Então, dando continuidade ao nosso evento, para a primeira mesa redonda, Trabalho e Gestante, Riscos e Vulnerabilidades, nós convidamos a doutora Lucila Nagata. Ela é chefe da Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Materno Infantil de Brasília. A doutora Lucila Nagata é chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HMIB, que é o Hospital Materno Infantil de Brasília, é médica do setor de alto risco desse hospital e é membro da Comissão de Mortalidade Materna da FEBRASGO. Convidamos, na sequência, a doutora Andréia Moras Magalhães, médica do trabalho e toxicologista. A doutora Andréia Franco Amoras Magalhães é médica com doutorado em Ciências de Saúde pela UNB, é especialista em Medicina do Trabalho também pela UNB, é toxicologista pela UFPA, e perita médica, UGAF e clínica médica. O senhor André Luiz Alberti Leitão, físico, especialista em medicina nuclear e radioproteção. Dr. André Leitão possui graduação em Física pela Universidade de Brasília, é supervisor de proteção pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e especialista em Física Médica dos Núcleos, Centro de Medicina Nuclear de Brasília. E a doutora Miriam Perpétua Palha Dias Parente, médica do trabalho, membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. Doutora Miriam Parente, especialista em Medicina do Trabalho pela MB Anante, tem mestrado e doutorado em Saúde Pública, com concentração na área de Epidemiologia, professor adjunto da Universidade Estadual do Piauí, membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CFM e presidente do Conselho Regional de Medicina do Piauí. A senhora tem a palavra. Eu queria o microfone sem fio. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para falar sobre esse assunto. Confesso que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, mas eu achei extremamente importante nas pesquisas que eu fui fazer e realmente um tema que, para nós obstetras, quando nós damos um atestado para uma gestante, a gente fica realmente muito assim, temerária, e as próprias gestantes também, em relação à coisa do médico do trabalho, que elas, a maioria delas, quando vai numa medicina do trabalho, elas se sentem meio coagidas, acuadas, com medo, porque elas acham que vocês não vão acreditar naquilo que ela está sentindo ou naquele atestado que nós estamos falando. E hoje, com o advento de muitas leis e muitas mudanças que nós tivemos nesses nossos atestados, né, em relação à gestação, eu acho que vem bem a calhar e para esclarecer algumas dúvidas também. O que acontece com a gestante, né, com a mulher, quando ela se descobre gestante? Pode ser uma gravidez desejada, né, feliz, e pode ser uma gravidez indesejada. E a partir do momento que ela se descobre grávida, né, ela tem vários problemas, vários questionamentos em relação à família, amigos e principalmente o trabalho. Porque hoje em dia, e na maioria dos trabalhos, a gestante tem uma certa discriminação justamente por conta dessas leis que nós temos atualmente no nosso país, né, em relação a essa proteção que é dada a essa gestante. Então, existem vários trabalhos, inclusive, apesar de nós sabermos que é contra a lei você exigir algumas coisas das mulheres, como um comprovante de que ela é ligada ou de que ela usa um método contraceptivo, mas a gente sabe que, indiretamente, infelizmente, em alguns serviços, principalmente menores, né, de pequenas empresas, esses questionamentos são feitos, inclusive se ela já tem filhos, se planeja ter filhos. Então, a gente sabe que isso daí no Brasil é um ponto bastante fundamental em relação até do mercado de trabalho para a mulher. A gente fala, então, teve um trabalho que foi feito pelo professor Antônio Carvalho Neto, que é o coordenador do Núcleo de Estudos
de Recursos Humanos da PUC Minas e autor do livro Sucesso e Infelicidade, baseado numa pesquisa dos líderes dos 50 maiores empresas do Brasil. Ou seja, nós como mulheres estamos tentando galgar o mesmo espaço que os homens, mas será que isso já acontece? Ele mostrou que, infelizmente, ainda não, né? E talvez justamente por conta desses questionamentos, principalmente a gravidez. 2% só das mulheres estão em altos cargos, né? Esse CEO. 23% das mulheres estariam em cargos de chefia até o 3º escalão. E o filtro para chegar a essas posições é de 1 para 14 mil competidores. 19,3% das nossas mulheres, no topo de carreira, elas não têm filhos, é bem maior do que o percentual do homem, que seriam 40,5 homens por 40,5 mulheres, 40,5 mulheres contra 19,3% dos homens. E 35,6% de ambientes de longas jornadas de trabalho e alta competitividade, também é mais difícil manter uma relação amorosa, mostrou esse trabalho, e executivos de alto padrão sem um parceiro constante é o triplo nas mulheres em relação aos homens. Então, a gente está em desvantagem nisso, justamente, talvez, por conta, às vezes, dessa coisa da maternidade, né? Então, a gente já respondeu por quê. Porque, provavelmente, por conta dessas leis que protegem da maternidade, a mulher, nesse período, ela fica um pouco alterada, e é isso que eu vou tentar passar para vocês, até para vocês, como médicos do trabalho, quando verem uma gestante, terem outros olhos para essa pessoa, porque realmente existem modificações fisiológicas, psicológicas, né, que alteram a sua função durante a sua jornada de trabalho. As leis que protegem a gestante, as principais, né, é que assim que a empresa souber que a mulher está gestante, não pode haver uma demissão arbitrária ou sem justa causa. Mas é muito difícil uma mulher comunicando ao seu trabalho que ela está gestante, né, existe todo um processo, e ela tem a garantia de que ela vai continuar empregada durante toda a sua gestação e os primeiros 5 meses após o parto. Tá? Então, mesmo que ela estivesse pronta para ser demitida, a gente sabe também que existe o outro lado da moeda, algumas mulheres até engravidam para não serem demitidas, né, e garantirem esse emprego durante algum tempo, mas a gente sabe que isso daí é uma coisa que realmente atrapalha ou prejudicaria um pouquinho essa coisa do mercado de trabalho da mulher. A mulher, quando realizar os exames do pré-natal ou qualquer outros relacionados à gestação durante o período do trabalho, né, ela terá até 6 faltas justificadas com a declaração de comparecimento do médico ou do exame que ela for fazer. E uma coisa que a gente tem que lembrar, vocês como medicina do trabalho, inclusive essa semana mesmo eu recebi uma paciente que lá no hospital ela teve um aborto espontâneo por volta de 14, 15 semanas, foi dado para ela um atestado de 15 dias, e o médico do trabalho ao qual ela foi lá da empresa dela questionou por que não foram só 10 dias, né? Ou seja, isso daí é uma lei, né? E eu fiquei bastante surpresa, inclusive ele queria um relatório por que nós tínhamos dado 15 dias para ela e não 10. E aí a gente citou que existe uma lei hoje, que o aborto espontâneo até 22 semanas, a paciente tem direito a 2 semanas de repouso remunerado. E a partir de 23 semanas, ela terá direito a toda a sua licença maternidade, no caso de perder o bebê. Isso daí é um artigo 395 da CLT, inclusive que alguns médicos do trabalho, quando a gente dá essa licença, a gente até concorda que, às vezes, não precisaria disso, mas é lei. Infelizmente, a gente tem que dar, tá? Tem o decreto-lei também número 34.023, de 10 de dezembro de 2012, que diz no artigo 54 que a servidora, gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, ela deve exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. O parágrafo 1º, para efeito deste decreto, considera-se o período de lactação aquele referente à licença maternidade de 180 dias, ou 120 dias no CLT. Né? Parágrafo 2, o afastamento da gestante ou lactante de local insalubre e de serviço perigoso será feito mediante requerimento da servidora à unidade de saúde e segurança do trabalho do órgão. Então, essa é uma lei federal, né, e que todos nós estamos sujeitos.
E nós temos uma lei aqui no DF que diz que a consolidação das leis do trabalho, CLT aprovado pelo decreto, desculpe a inversão das letras, número 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, 394-A. Artigo 394-A. A empregada, gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de qualquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer em local salubre. Isso daí afeta a gente, principalmente da Secretaria de Saúde, que hoje nós estamos tendo um problema enorme com as nossas gestantes, médicas, técnicas de enfermagem, enfermeiras, que assim que descobrem que estão grávidas, elas vão na sua chefia imediata com aquele documento e nós, como chefes, temos que afastá-la do serviço de atendimento ao paciente e colocá-las em locais, provavelmente, na maioria das vezes, burocráticos. E a gente sabe que isso daí demanda... Às vezes, a gente não tem onde colocar, onde realocar, ela fica simplesmente, às vezes, na grande maioria das vezes, cumprindo horário durante seu período. E muitas delas não gostariam de estar fazendo isso. Por exemplo, as que dão plantões, por exemplo, a gente poderia remanejar para uma enfermaria, para ajudar no ambulatório, serviços mais leves, mas elas, por essa nova lei, agora nós temos que tirá-las do atendimento ao público. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que também vale a pena a gente questionar, e não sei se esse fórum ou se essa casa teria algum meio de interferir em relação a isso. Mas é uma coisa que nós estamos questionando, mas que a lei a gente também tem que obedecer, e a gente está obedecendo, né? E nós sabemos todos aqui que trabalhamos no serviço público, a falta que nós temos de recursos humanos, e que uma grande maioria das gestantes não tem nenhuma doença, né? A gestação não é uma doença, mas eu vou colocar que ela implica em algumas alterações, mas a maioria delas gostaria de continuar trabalhando até próximo ao parto, até para se sentir útil, sair de casa, né? Fazer suas atividades, lógico, num ritmo um pouquinho diferente, principalmente as que dão plantão, mas elas gostariam de continuar trabalhando. Quando é que realmente essas gestantes elas deveriam se afastar do seu trabalho por orientação médica? As pacientes que tiveram algum antecedente importante de parto prematuro, pacientes com história de diabetes ou hipertensão não controlada, ou quando diagnosticada naquele momento durante a gestação, geralmente nós damos um afastamento de alguns dias até ela compensar essa doença. Pacientes que têm história de abortamento de repetição, incompetência estimo-cervical, pacientes de gemelares, não a gravidez toda, mas geralmente depois do 5º, 6º mês, dependendo da gestante, a gente também pede para afastar, ou pede uma readaptação no serviço dela, dependendo do tipo de serviço que ela faz. Pacientes que têm sangramentos durante a gestação, principalmente aquelas que têm história de placenta de inserção baixa, né? As pacientes cardiopatas, gestantes com alguma doença prévia à gestação que podem complicar com a gestação ou que requerem uma maior vigilância materno-fetal. Então, na verdade, o que é que precisa? É de coerência. Eu acho que vocês, sim, têm que pedir um relatório do médico assistente quando vocês duvidaram ou tiverem alguma dúvida do porquê que a gente está afastando aquela gestante, e, lógico, cabe a vocês realmente decidirem se vão acatar ou não, né, e orientar. Mas eu acho que algumas situações elas requerem, e o médico obstetra, ele provavelmente vai fazer esse relatório com coerência e com as justificativas adequadas. Então, assim, o que a gente tem que acontece no início da gestação? A maioria, não digo todas as gestantes, tem gestantes que engravidam e não sentem absolutamente nada, mas tem gestantes que no início da gravidez passam por problemas de náuseas, enjoos, vômitos, elas precisam ter sempre um acesso ao banheiro próximo, às vezes acordam indispostas, né? Tem muita sonolência. Então, assim, aquele desânimo do início da gravidez, por conta das alterações hormonais, elas justificam, às vezes a gente tentar ajudá-la, se ela quiser continuar trabalhando, na mudança de horário, né, naquela coisa de dar um pouquinho, ceder um pouquinho para ela, até para ela continuar trabalhando. Porque eu acho que, às vezes, eu até falo para as minhas pacientes, e às vezes nos relatórios, dependendo do lugar que ela trabalha, a gente sugere, lógico, a gente não manda, a gente sugere que adapte um horário, ou deixe ela sair mais cedo, ou chegar um pouquinho mais tarde, para ela continuar indo ao serviço. Que eu acho, como chefe, às vezes eu prefiro que o meu funcionário venha, né, e execute pelo menos uma parte do serviço, do que ele entrar de atestado 10, 15 dias, que é o que vai acontecer, se às vezes a gente não ceder um pouquinho nessas coisas.
Da metade da gestação até o final, essa paciente vai ter aquele problema, principalmente gastrointestinal, né, pirose, azia, refluxo, dores nas costas, aquela vontade de ir ao banheiro toda hora, né, por conta da bexiga pressionada pelo útero, aquele sono incontrolável depois do almoço, o inchaço nas pernas. Então, lógico, dependendo da atividade que essa gestante faz, a gente também vai ter que ou fazer adaptações, ou às vezes ela vai ter que ficar um pouquinho mais de repouso. Então, eu acho que tudo é uma questão de conversar e também do tipo de atividade que ela faz, se ela tem proximidade com o banheiro, se não tem, se ela tem como ela chegar um pouquinho mais tarde, fazer um banco de horas. Então, eu acho que tudo isso pode ser conversado e seria muito interessante para quem quiser continuar manter essa gestante ativa durante a gestação. E a gente tem o outro lado também, né, que a gente pede aquela coisa da igualdade, que somos todos, temos os direitos, não sei o quê, mas a gente sabe, lógico, a gente não vai exagerar como as grávidas que querem fazer tudo, né, puxar peso, correr, fazer todos os trabalhos de casa, não sei o quê, mas eu acho que a gente tem que ter um meio termo e tem que ter essa compreensão, porque existem mulheres e mulheres, existem grávidas e grávidas, né? Tem aquela grávida que vai ter todas as complicações, todos os problemas, todos os sintomas, e vai ter aquela grávida que não vai sentir nada. Isso daqui foi meio uma colocação justamente para dizer isso. Depende muito do trabalho, uma gestante que trabalha sentada no computador, né, de uma pessoa que trabalha num posto de gasolina, por exemplo, uma paciente que é professora, vai ficar muito tempo de pé, dá muitas aulas, né? Então, eu acho que vai depender muito do tipo de atividade que a gestante faz, é que a gente vai dar ou não essas concessões, fazer esse rearranjo de horário, né? Então, eu acho que tudo depende de um bom senso. Na nossa área mesmo, também, eu acho que a própria readaptação como médica tem trabalhos, tem médicas que só trabalham no consultório, só no ambulatório, só na enfermaria, mas tem médicas que trabalham no raio-x, provavelmente o colega vai falar, anestesistas, que às vezes a gente sabe que durante a gravidez alguns tipos de anestesias, principalmente as inalatórias, elas devem ser afastadas, né, só fazer bloqueios. E então as próprias policiais, né, que também trabalham na rua, armadas, que às vezes, então assim, algumas profissões eu acho que depende do que ela faz, como ela faz esse tipo de readaptação. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês? Não existe uma regra, não existe assim, a gestante tem que ser afastada ou a gestante tem que ficar trabalhando. Eu acho que depende muito do bom senso, da coerência, né, de nós médicos e de vocês, médicos do trabalho, quando receberem esses atestados ou esses relatórios, e essas orientações, né, nas condutas de como agir, de como deve ser. Então, seria isso que eu gostaria de falar. Obrigada.